Bom, gente, eu perguntei se todas as orações eram respondidas, mas agora, se vocês prestarem atenção, o título da mensagem é Todas as orações são respondidas, ponto. É uma afirmação que eu estou fazendo. Todas as orações são respondidas. E a gente vai ver essa verdade agora na história, quando a gente começar a contar, porque eu vou dividir de novo o quadro em dois e vou contar uma história inventada para a gente poder ver como que todas as orações são respondidas, todas. A primeira história que eu vou contar é inventada da minha cabeça e ela vai chegar até uma história bíblica, onde também a gente vê que as orações são respondidas. E a gente vai observar que orando a gente percebe que existem 3 respostas para as orações. Bom, mas isso tudo, o que tem a ver com esse fundo aí que eu coloquei, cheio de bicicleta? O que tem a ver bicicleta com oração respondida, com a história bíblica que eu vou contar e com as 3 respostas que eu vou dizer que são as respostas das orações? O que tem a ver? Bom, vamos começar devagarzinho, vamos começar pela história da minha cabeça, mas tem que prestar atenção, tá bom? E a história da minha cabeça começa com uma conversa entre uma menina e uma outra que tá chorando, tá triste. E aí a menina de cabelo preto, né, que chama Fabi, ela fala assim: o que aconteceu, Isa? Por que você tá com essa carinha de tristeza? O que houve com você? Ai, Fabi, eu pedi tanto a Deus, queria ganhar uma bicicleta e a bicicleta não apareceu. Eu pedi a Deus uma bicicleta e não ganhei. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus não responde às orações. Ele não responde às minhas orações. Claro que responde, Isa. Claro que responde. Deus ouve e responde. Ai, Fabi, mas por que eu ainda não ganhei? Isa, olha só, Deus cuida da gente, se acalma, não é bem assim não. O que você acha quando a gente ora com fervor? Deus está ali ouvindo as nossas orações. O fato de você não ter ganhado a bicicleta não quer dizer que Ele não ouviu sua oração. Ele ouviu sua oração sim. Não é assim, tá? Presta atenção, o que está escrito na Bíblia? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Está escrito em Tiago 4, no versículo 3, da primeira parte, no 3a. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Aí a Isa pensou, falou assim: pedir mal? Mas como assim pedir mal? Eu pedi uma bicicleta. Aí eu não recebi a bicicleta porque eu pedi mal? Eu pedi errado? Eu fiz um pedido errado? E por isso que eu não recebi? Não, não é isso não, Olha só, presta atenção, é o seguinte, é porque Deus cuida da gente e Ele conhece muito mais do que a gente sabe. Confia, porque se você ainda não ganhou, é porque não é para você ganhar. Não deve ser para você ganhar. Deus sabe todas as coisas. Deus pode estar te livrando de um acidente, por exemplo. E aí a Isa começou a pensar, falar assim: é mesmo, eu ainda não sei andar de bicicleta direito, eu sou muito estabanada, eu não ia querer esperar um pouquinho para aprender, e eu ia acabar caindo, ralando o meu joelho. Eu acho que Deus tem razão, talvez não seja a mesma hora de eu ganhar essa bicicleta, Deus deve estar cuidando de mim. E aí a Fabi falou: olha, quem pensa que Deus não responde às orações, pensa errado. Deus pode estar te livrando, causando um livramento na sua vida. Porque Deus ouve todas as nossas orações, mas nem sempre Ele dá tudo que a gente pede. Às vezes, Ele fala assim: espere um pouquinho. Muitas vezes, Ele pode fazer com que os nossos pedidos se tornem realidade. Claro que pode. É a resposta que Ele dá para os nossos pedidos, as respostas afirmativas. Ele fala sim, ok. De outras ocasiões, ele pode responder negativamente. Ele pode falar assim: não, você não pode ganhar isso.
E em outras ocasiões ele fala assim, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Ele não dá assim tudo pra gente que a gente pede. Ele responde todas as nossas orações, mas nem sempre da maneira que a gente quer. Porque ele ama a gente e conhece todas as coisas, Deus é soberano. Uma boa resposta nem sempre é sim. Uma boa resposta pode ser o espere. E aí você precisa esperar. Olha só, vamos ver o exemplo do Caio? Você lembra que o Caio cismou que ele tinha que pegar um brinquedo lá em cima do armário e o pai dele falou assim, olha, Caio, não sobe na cadeira. Por que o pai do Caio falou para ele não subir na cadeira? É porque o pai do Caio não queria dar o brinquedo que estava lá no armário para ele? Não, é porque o pai do Caio sabia que aquela cadeira estava em falso. E ele falou, essa cadeira não está muito segura, não sobe na cadeira, Caio, não sobe na cadeira, Caio. E ele foi, subiu e tentou pegar lá em cima e não deu outra. Ele caiu no chão. Por quê? Porque a cadeira estava em falso. Se ele tivesse sabido esperar até o pai pegar para ele, não teria acontecido isso. Aconteceu porque ele não soube esperar. Então, a resposta espere é muito difícil da gente cumprir, mas é uma resposta também, e a gente precisa esperar. Esse Caio não soube fazer o que Deus tinha proposto. Então, o que aconteceu? Ele não obedeceu ao pai e caiu da cadeira. E a nossa história bíblica de hoje fala de um personagem que teve que esperar. E essa história fala de Noé e sua família. Noé e sua família, eles lembram dele? Ele ficou dentro de uma arca. Bom, vou contar para vocês. Essa história está em Gênesis de 6 até 9. Tem a história do Noé. E começa quando Noé ouviu a voz de Deus durante um momento de oração. E aí Deus falou com ele, olha Noé, o povo está muito corrompido. Eles não estão fazendo o que eu mando. Então o que vai acontecer é que vai chover na terra, vai cair uma chuva e essa chuva vai inundar tudo. E você vai ser responsável por salvar a sua família e um casal de cada animal. E aí a chuva vai passar e quando a terra for repovoada, ela vai ser repovoada com essas pessoas que você salvou, com esses animais que você salvou. E Noé escutou aquela oração e foi e falou com os filhos dele que ele precisava construir um grande barco onde todas as pessoas da família dele, aqueles que quisessem ir, e mais os animais, um casal de cada, deveria entrar dentro daquele barco e aí, dentro daquele barco, todos seriam salvos, porque foi assim que Deus falou. Só que a chuva não veio no dia seguinte. A chuva demorou muito. Deu tempo de construir uma grande arca, um grande barco. E aquela construção demorou muitos anos. Muitos anos. Entre a oração de Noé e o momento desse barco ficar dentro de uma água por causa da chuva, demorou muito tempo, muito mesmo. A construção demorou muitos anos, muitos. Enquanto isso, as pessoas que estavam do lado de fora estavam achando muito estranho uma família construir um barco na terra. Ora, não estava nem perto do mar, como que ele estava construindo um barco? E aí Noé explicou para as pessoas, é porque Deus falou comigo. E ele disse que vai cair uma grande chuva. E a chuva vai inundar toda a terra. E aí quem entrar naquele barco e ficar guardado naquele barco é que vai se salvar. Pensa que as pessoas acreditaram no que ele estava falando? Afinal de contas, se passou tanto tempo aquelas pessoas construindo aquele barco enorme, dia após dia, ano após ano, e nada de chuva. As pessoas falavam, aquele maluco do Noé tá achando que vai chover, vê se pode. E aí se passaram muitos e muitos e muitos anos. E depois de muitos anos, não é que começou a chover?
começou a chover. Então, nesse momento, ele teve que esperar tudo acontecer. Ele teve que esperar entre a oração dele e a chuva muito tempo. E ele esperou. Esperou e as pessoas rindo dele. E ele esperou. Bom, aí a chuva começou a cair. Depois que o barco estava pronto. O céu começou a ficar negro, começou a ficar escuro. E aí todos os animais foram para dentro da arca, entraram, a porta se fechou, a família de Noé ficou lá dentro, e não é que choveu mesmo? E choveu, 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 choveu. Choveu tanto, 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 que a terra ficou toda inundada. E choveu por 40 dias e 40 noites. E aí chovia demais. E dentro da arca, o que estava acontecendo? Bom, dentro da arca, os animais estavam sendo alimentados, a família de Noé estava alimentando os animais e cuidando deles, né? E além disso, eles oravam a Deus pedindo para que aquela situação acabasse logo. Afinal de contas, ficar na arca também não era uma coisa muito boa. Eles sabiam que estavam protegidos, mas eles pediam a Deus dia após dia para que aquela situação mudasse, para que eles voltassem a ficar do jeito que eles estavam antes, na terra. Mas eles tiveram que o quê? Eles tiveram que esperar. A resposta de Deus não foi sim, nem não. A resposta de Deus foi espere. E essa resposta espere é difícil, hein? Fala sério, é muito difícil. Para mim é mais difícil esse negócio de ficar esperando. Mas eles esperaram. Eles confiaram em Deus e esperaram. E não é que parou de chover? E quando parou de chover, eles ainda ficaram mais uns 150 dias dentro da arca. Muito, muito tempo. Olha quanto tempo. E eles esperaram, a chuva tinha passado, mas nada de aparecer uma terra firme. Então Noé mandou um pássaro preto, um corvo, voar para ver o que ia acontecer. E esse corvo, ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Eu tenho a impressão que não tinha lugar nenhum para ele pousar, ele ficava cansado e voltava para a arca para pousar na arca. Então, talvez significasse que não tivesse nenhuma terra firme ali por perto. Então, mais um momento que Noé teve que esperar. Após a chuva passar, vocês acham que eles saíram direto da arca? Não, eles esperaram para poder ter uma terra firme para eles poderem pisar, porque as águas ainda estavam muito altas. Então foram mais 150 dias ali. Olha, tem livros, alguns livros que calculam que a família de Noé ficou dentro da arca quase 400 dias. Muito tempo, muito tempo. Mas eles esperaram confiantes em Deus. Esperaram, até que Noé mandou um pombo voar. E ele voou, voltou com um galinho de árvore, um galinho na ponta do bico. Poxa, se ele voltou com um galinho na ponta do bico, ele achou uma árvore, ele achou um galinho. Aí Noé colocou ele para voar de novo. Sabe que ele voou e não voltou? Bom, se ele não voltou é porque ele conseguiu ficar em alguma árvore e conseguiu fazer um ninho. Então, estamos perto de alguma terra. Isso, assim falou Noé. E aquela espera estava começando a terminar, não é? E aí eu mostro para vocês um versículo que tem na Bíblia que fala que Deus sempre responde às orações. E Deus responde às orações, às vezes, com aquele famoso espere um pouquinho. Noé, espera um pouquinho, vai passar a chuva. Noé, espera um pouquinho, as águas vão baixar. Na Bíblia, lá em Jeremias 33:3 está escrito: invoca-me e te responderei. Invoca-me assim, me chama, ore, que eu vou te responder. Não está escrito assim, invoca-me e de vez em quando eu vou te responder. Não, está escrito invoca-me e te responderei. De certeza vai ter uma resposta. Ou vai ser sim, ou vai ser não, ou vai ser espere um pouquinho. Espere um pouquinho.
tá? Porque Deus não quer dar pra gente coisas, o propósito de Deus é transformar a gente, transformar a nossa vida. Pode ser que alguns objetos pareçam importantes pra gente, né? Mas existem outras coisas que a gente pode estar precisando mais, pode estar precisando muito mais de alguma coisa, mais do que aquilo que a gente pediu. Então, não fica achando que aquilo que você pediu é muito importante, porque pode não ser. Deus que sabe todas as coisas. E aí Deus fala, espera um pouquinho, porque às vezes o momento de ganhar aquilo que a gente pediu não é aquele, é outro momento. Vamos aprender a esperar um pouquinho, tá? Sempre é bom a gente esperar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje, onde a gente tem que aprender a esperar. E aí nessa pandemia a gente está aprendendo um bocado a esperar, não é isso? E a gente está esperando, e parece até que as coisas estão começando a se arranjar. As vacinas estão chegando, então essa espera está começando a ficar cada vez menor. Vamos confiar em Deus, confiar firmes no Senhor, porque pode ser que nesse momento a gente precise esperar.